Olá, hoje nós vamos falar sobre o poder da relação com a nossa mãe na construção da nossa autoconfiança, né, e no nosso estado de autoconfiança. O vídeo de ontem a gente falou exatamente sobre a nossa relação com o pai e hoje o objetivo então é a gente entrar nos detalhes, nas minúcias um pouco mais específicas da relação com a mãe, porque você sendo homem ou sendo mulher, né, você tem uma mãe e o arquétipo da mãe na nossa sociedade, ele é um arquétipo, né, que ele é levado a ser entendido como aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que protege, aquela pessoa que dá nutrição. Só que, na prática, a realidade, né, ela não dá conta de cumprir isso. Então, muitas mães, elas vivem realidades e vivem situações que às vezes ela não pode ser essa pessoa que vai estar ali cuidando, acolhendo, protegendo, porque às vezes é uma mãe solteira, porque às vezes é uma mãe, né, que tem que trabalhar muito, às vezes é uma mulher viúva, ou às vezes é uma mulher que tem até um parceiro, mas que esse parceiro não está trabalhando ou não está ajudando ela. E quando acontece, né, dessa mãe ela estar tendo que buscar a sua sobrevivência e buscar a sobrevivência às vezes dos filhos, ela se torna uma pessoa um pouco mais naturalmente, né, estressada, cansada, é claro, por conta da realidade que ela está vivendo. E quando essa mãe, então, ela está lidando com essa criança, né, ela está lidando com esse adolescente, com esse jovem, nesse perfil de estresse que é natural perante a situação que ela se encontra, essa criança, ela vai comparar essa mãe com outras mães, né, às vezes de amigos ou às vezes de séries de filmes, e ela vai achar que essa mãe é uma mãe que não ama ela, porque ela tá vendo ali vários outros modelos, né, onde existe uma mãe mais acolhedora, onde existe uma mãe mais tranquila e mais calma, e ela olha para a mãe dela e acha que o problema dela tá com ela, né, que o problema da relação tá com ela, como se ela estivesse fazendo algo de errado. Ela ainda não tem a maturidade para perceber, sabe, que essa mãe tá passando por um estresse, sabe, por uma pressão muito forte, que ela é um ser humano, né, que ela tá ali tentando dar o melhor que ela tem, né, oferecer o melhor que ela tem, mas é o que ela tem. Ou, né, talvez você tenha tido uma mãe onde você fale, não, mas a minha mãe judiou de mim, e assim, ela não tinha que trabalhar, ela simplesmente era uma pessoa ruim, né? E aí eu te digo, olha, pessoas que não estão fazendo bem para as outras são pessoas que estão sofrendo muito. Então, por mais que aparentemente, né, pareça que essa pessoa é uma pessoa ruim, quando você tá dentro de uma sala de atendimento, por exemplo, de atendimento terapêutico, e você começa a escutar as pessoas ao longo de meses e de anos, você começa cada vez mais a ter clareza. Uma pessoa que tá machucando outras pessoas é uma pessoa que ela tá extremamente machucada por dentro. Então, o sofrimento causa o sofrimento. Então, essas pessoas que a gente acaba nomeando como pessoas ruins são pessoas, na verdade, que estão sofrendo, ok? E se você, então, é uma pessoa, né, que teve uma mãe que foi uma mãe mais severa, que não foi uma mãe que ofereceu muito carinho, que ofereceu muito afeto, e você percebe que a sua autoconfiança, né, ela não é uma autoconfiança mais forte por conta desse histórico, por não se sentir amado, por não se sentir amada, ou também, né, se você teve aquela mãe que colocou muita expectativa e muita cobrança e que te julgava muito e te cobrava muito, né, porque isso também vale. Hoje você tem, né, essa autonomia de você olhar para isso. Eu sei que é doloroso, eu sei que é desafiador, tá? Eu sei que não é de um dia para a noite, eu sei que é um trabalho que leva muito tempo e dá muito esforço. A gente às vezes pensa em desistir várias vezes no meio do caminho. Eu consigo compreender isso, porque assim, eu também trabalho questões até hoje, né, com relação aos meus pais. Somos seres humanos, a gente sempre tá ali trabalhando com uma coisa ou outra que a volta e meia aparece quando a gente vai iniciar um novo ciclo ou um ciclo diferente da nossa vida. E nesse sentido, então, a primeira pergunta, né, que você vai se fazer com relação a essa questão da sua mãe é: quem você acredita que a sua mãe esperava ou espera que você fosse? Quem? Quem você acredita que ela espera que você fosse? Sabe? Aí você escreve, tipo assim, qual é esse personagem, sabe? Essa versão idealizada, essa versão ideal que você acredita que a sua mãe esperava ou espera que você fosse. Após você escrever isso, responda a próxima pergunta, que é o quê? Quais expectativas a sua mãe tinha ou ainda tem em relação a você? Responda então essa pergunta sobre as expectativas.
E após essa, né, você vai para a terceira pergunta, que é o quê? Né, caso você não precisasse atender às expectativas da sua mãe, caso você não precisasse ser esse personagem que ela espera que você fosse, quem você seria? E após responder essa pergunta, responda a pergunta seguinte: como você se sente quando você frustra as expectativas da sua mãe? Como que você se sente? Quando você percebe que você está indo numa direção diferente daquela que ela esperava para você, você se sente culpada, você se sente em dívida, em débito, você se sente uma pessoa ruim, ou você se sente uma pessoa poderosa e corajosa por conseguir fazer isso? Como que você se sente? É importante você trazer isso para sua consciência. E veja, conforme você traz essas respostas para sua consciência, você agora está enxergando quais são os padrões mentais, quais são os padrões de crença que você precisa ressignificar, que você precisa reprogramar. Junto com esses padrões de crença, se você perceber, quando você pensa em determinados desses assuntos, você vai sentir determinadas emoções. E quando você sente essas determinadas emoções, você percebe que elas te influenciam no seu comportamento a agir de determinadas maneiras. E quando você começa a perceber, então, que existe essa linha de conexão entre como você pensa e desperta um determinado sentimento ou emoção, e esse sentimento influencia o seu comportamento. E daí você começa a perceber então que a forma como você se comporta na vida tem a ver com esses sentimentos que você tem, que tem a ver com essas crenças que você ainda carrega, mesmo que você não se lembre dela todos os dias. Mas em momentos específicos elas vão estar passando por você, elas vão estar te influenciando. Então, faça esse exercício, se permita, sabe, a refletir o que que você ainda carrega dessa relação, dessa experiência com a sua mãe, de culpa, de raiva, de mágoa, sabe? De falta de perdão, de sentimento, de ressentimento, de ódio, enfim, seja qual for o sentimento, traga ele para o papel. Se permita trazer ele para o papel para que você possa buscar ajuda, para que você possa conversar com pessoas que possam te auxiliar, para que você possa, enfim, buscar um profissional que possa te apoiar nesse trabalho, para que assim você consiga lidar com tudo isso. Porque tudo isso agora que está nas suas mãos, através dessas respostas, é o que você precisa lidar. E caso você comece a cada vez mais lidar com cada uma dessas questões, você vai começar a perceber essas emoções saindo de você, esses padrões de crenças indo embora, e o seu comportamento ele vai mudando ao longo do tempo. Então, você vai ter novas oportunidades de agir diferente, novas oportunidades para você fazer de uma forma diferente. E aí você vai quebrando esses padrões de comportamento, esses padrões de sentimento e de pensamento que você já vive há muitos anos. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e deixa aqui também o seu like, porque ele é muito importante para a gente. E não se esquece, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem uma relação mais desafiadora com a mãe, ou uma pessoa que ainda não tem as curas com a relação com a mãe muito bem realizada. Compartilha com ela, porque também vai ajudar ela. E eu te agradeço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.